Olá, pessoal! Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, programa especial. Você vai gostar muito, você vai curtir bastante. E eu quero que você se inscreva no nosso canal. Eu olho lá na estatística, às vezes tem 70%, 80% de pessoas que nos assistem e não são inscritas no canal. Então vai lá, dá essa coletinha pra gente e aí acione também o sininho, compartilhe com seus amigos, mande mensagem pra gente. Tudo isso nos ajuda muito. E também, claro, nesta abertura, agradecer aos nossos queridos apoiadores. Sem eles, seria impossível a gente fazer esse trabalho. CrossFox Elétrica, uma marca que você conhece, com todas as garantias de qualificações. Alibec Alimentos, alimentos de altíssima qualidade. Os produtos da Alibec você encontra nos principais mercados do Brasil. LuxColor, a tinta da pintura inteligente, uma tinta sensacional também para o seu carro. Produto LuxColor tem sempre garantia. Debreche Churrascaria é uma das empresas que mais cresce no Brasil hoje. Você vai toda hora encontrar uma Debreche aí no seu caminho. Entra, que vai ser muito legal. Vai valer muito a pena. Grupo Hall Center crescendo e se internacionalizando. Vale a pena conhecer a Hall Center. Entra lá, dá uma olhadinha. Ela te assessora em todo tipo de trabalho, rolamentos principalmente, cada vez mais. Grupo Hall Center vai crescendo, esteiras para mineração, tem uma série de produtos do Grupo Hall Center que são legais. Baltec Brasil, a empresa que mais cria produtos no Brasil, você já conhece faz tempo, para cuidar da sua casa, impermeabilização, é uma empresa espetacular, a nossa Baltec. Atlântica Máquinas, para você que quer começar um novo negócio, um negócio com blocos, com pavimentação, Atlântica Máquinas tem a solução para você. Premium Auto Shopping de São Bernardo do Campo, onde você vai, por certo, fazer negócio. Você vai vender seu carro, você vai trocar seu carro, você vai fazer um negócio que você quer, que você espera, e com tudo lá, né? Com seguro, com locais para você ter o seu lazer. É maravilhoso, conheça a Premium Auto Shopping. Ampla Saúde, garantia de saúde 100% para o seu time. Saúde, vê a cor laranja, a cor da saúde, Ampla Saúde para você. Banco BRM1, banco que cresce a cada dia com operações nos Estados Unidos, na Argentina, o banco que dá toda a garantia que você quer. Faça um teste, conheça o banco BRM1. E Andorinha Hipercenter. O Andorinha é um mercado ali na Zona Norte que todo mundo ama, adora. É um espaço onde você se sente em casa, mas com um detalhe. Mais barato de São Paulo. Economia garantida de pelo menos 20% e só produto de qualidade. A carne é um show. Faça uma visita lá na Parada Pinto. Mesmo que você mora longe, vai lá, você vai ver como vale a pena. E eu quero também falar dos nossos apoiadores, a Faz Comunicação, que é responsável pela nossa comunicação visual, e a Casa Patrício, que é responsável por esse meu novo visual. Tá bom? Vamos então a mais uma entrevista inédita para você. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Esse é um querido amigo, desde que ele era bem novinho, bem criança. A gente tem a alegria de ser amigo dele, da família dele há muito tempo. Estou falando do Zé Elias, o Zé da Fiel, muito querido pelo torcedor corintiano e vários clubes, né? Tem uma história muito legal no futebol que a gente vai relembrar. Bom te rever, Zé Elias, tudo bem? Tudo bom, seu Fábio? Prazer é todo meu. Há muito tempo, né, que eu não participava de um programa com o senhor, lembrava da época da Gazeta. Então, para mim é sempre uma honra estar ao seu lado. É bem gostoso a gente falar sobre a sua vida, a sua história, porque ela é uma história que tem capítulos bem interessantes. Você sempre foi ligado a futebol, né, Zé? Sim, desde os 4 anos de idade. Meu pai sempre jogou, ele trabalhava no Olivetti, ele sempre jogava final de semana no torneio do Grêmio, da Olivetti lá, e tinha os campeonatos internos dos funcionários, e aí eu ia para assisti-lo, mas ao mesmo tempo ficava jogando bola lá com os filhos dos funcionários e tal. Daí teve a oportunidade de eles criarem um time de futsal, de chupetinha na época, né, para disputar um campeonato em Guarulhos, e de lá eu aí praticamente vivi dentro do futebol até hoje, porque foi 4 para 5 anos em Guarulhos, 5 anos entrei no Corinthians, 5 para 6,
Aí fiquei no Corinthians até 2000 não, fiquei até 99. Não, desculpa, 96 foi quando eu saí das Olimpíadas, joguei o primeiro e último jogo do Campeonato Brasileiro, né, 13 de agosto de 96 contra o Atlético Mineiro, e aí fui vendido para o Leverkusen, mas praticamente a vida inteira dentro do futebol. Inclusive nas escolas, né? A gente te conheceu já em torneio da Jovem Pan, que foi uma coisa incrivelmente marcante. Eu sou da época, né, senhor Fábio, que o futsal é que sustentava os jogadores de futebol de campo. No campo nós praticamente não ganhávamos nada, era uma ajuda de custo praticamente só para pegar a condição de uma semana, nós tínhamos uma condição mais ou menos. O salário do Corinthians eu lembro que dava 10 dias de condução de ônibus. Então eu tinha que jogar futsal para poder me sustentar. E eu, modéstia à parte, no futsal eu conseguia me destacar bem, né? E depois eu fui convidado a jogar pelo João 23, a antiga Copa da ANAP. Jovem Pan foi onde o senhor me conheceu, o senhor Milton, né, o senhor Mário Travalini. Vanderlei Nogueira, que organizava tudo, o Lula, né, no Carlos Quartarolo, o Faccioli, o João Antônio de Oliveira, né, todo mundo ali na equipe. E começou ali, né, ali foi meu primeiro contato com a imprensa em relação ao futebol, aquilo que viria a ser minha profissão depois. Tinha 14 anos praticamente ali, 91 e 92. E tem uma história maravilhosa, porque você faz 2 finais. Sim. E numa você é muito feliz, no outro você é muito infeliz. Relembra isso pra gente, por favor. Em 91, foi acho que o primeiro ano que o regulamento foi mudado, porque chegaria até a final e na final seriam 2 jogos. Só que eu jogava pelo João 23 e a escola que foi preparada para enfrentar o Bilac era o Carlos Drummond de Andrade. Você tem a diferença de idades, das idades, que são o primeiro ano e segundo ano de infanto, que nós falamos, né? Então eu tinha 14 para fazer 15 e 16 que seria o ano cheio para poder jogar contra o Bilac. O Drummond perde, o nosso time consegue chegar até a final e na primeira final nós ganhamos de 5-3. Não, 5-3 ou 5-4, foi alguma coisa assim, 4-3, foi um gol de diferença. E eu fiz 3 gols nesse jogo. Na segunda final, nós tomamos um chocolate, foi 5-1 pro Bilac. Na prorrogação, eu fiz um gol contra. Cruzou, eu fui tentar cortar, peguei no bico do tênis, assim, no bico do pé. A bola acabou entrando, 1-0 na prorrogação, o Bilac saiu campeão. No ano seguinte... Só uma coisinha. Você fez o gol contra. Você tinha sido herói no primeiro jogo, fez o gol contra. Como é que foi a noite pós esse gol contra? Eu, graças a Deus, eu tive, né? O senhor conheceu meus pais, o senhor conhece os meus pais, eu tive uma formação muito boa em relação a isso. E meu pai era um cara que me cobrava muito. Eu joguei durante 16 anos como profissional, meu pai acho que me elogiou 2 vezes. Parabéns, você jogou bem. Mas o resto era assim, saía, você errou ali, você errou aqui, acerta ali e tal. Eu acho que era mais uma coisa como pai mesmo, para corrigir o filho, para não enfrentar dificuldades depois. E quando eu saí chorando, né? Pô, chateado pra caramba. Meu pai e minha mãe vieram, deram um abraço, fica tranquilo, sossega, né? Não precisa chorar, acontece e tal. E depois você vai digerindo, né? Aos poucos. Você vai... É um sentimento de tristeza com vergonha. A tristeza por ter perdido o campeonato e a vergonha por ter feito o gol do título do adversário. Mas aí com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso. E eu acho que assim, primeiro os meus pais, depois... eu tive os meus amigos, né, do futsal, a gente sempre tinha um ambiente muito legal, então todo mundo sabia da minha capacidade, sabia que aquilo ali foi um acidente e tal, e aí você vai entendendo como funciona a vida e levei numa boa, assim. Eu confesso que nos primeiros 3, 4 dias foi difícil de digerir, né, o fato de ter perdido com um gol contra meu. Mas depois leva, não tem jeito. Isso foi uma lição de vida? Dessa coisa da vida, ela oscila muito em todos os termos? Eu acho que a gente aprende todos os dias, né, senhor? Todos os dias, em todos os momentos. Depende da vontade do ser humano. Ali a gente aprende a ter a questão da honestidade, que eu acho que para mim era fundamental, ser honesto comigo mesmo. Saber que eu não fiz de propósito, saber que eu estava ali e estava dando 100% daquilo que eu poderia dar ao meu time e entender que a vida é feita de dificuldades. E eu acho que nas dificuldades é onde o ser humano mais aprende. Porque quando você ganha, muitas vezes você comete uma série de erros, mas o sucesso e o resultado, né, final, que é o campeonato, o título,
muitas vezes mascara aquilo que você errou. E quando você perde, na derrota você chama mais atenção, porque você é obrigado a corrigir. Porque às vezes, por exemplo, meu erro foi um gol contra. Foi um gol contra por quê? Porque o cruzamento veio do lado esquerdo, ao invés de eu cortar com a perna direita, eu fui cortar com a perna esquerda. Então a perna esquerda, um movimento fez com que eu pegasse a bola no bico do tênis e fosse pro gol. Houve um erro. Houve o erro, né? Então assim, você começa a analisar, e eu sempre fui muito crítico em relação a isso. Então, depois eu comecei a trabalhar mais perna direita, posicionamento. Meu pai, como eu falei, meu pai falou, olha, corrige isso daqui, tá errado aqui, presta um pouco mais atenção. Então é um aprendizado constante. E ali eu aprendi, primeiro, nem sempre você pode ganhar. Eu já tinha aprendido na primeira partida, porque se o senhor assistir o jogo, tem na internet, acaba o jogo, eu acho que é o Faccioli que vem fazer a pergunta e faz... E aí, o jogo, como é que foi? Nós ganhamos, tal, tava todo eufórico. E eu começo a falar uma coisa tipo assim, tem que ganhar mesmo, tal. Eles falaram que... Aí eu já me contenho, seguro, falo, não, tem o próximo jogo, a gente sabe que vai ser difícil e tal. Então, assim, é um processo de amadurecimento constante, né, na vida de um jogador de futebol. Com 14 anos, é um negócio impressionante. Aí você vai com 15 anos, e aí, como é que foi isso? Então, com 15, o segundo ano foi mais especial, senhor, eu falo, porque... Eu já jogava praticamente no juvenil, eu não jogava na categoria infanto, já tinha a GM já tinha me puxado para o juvenil, tinha sido campeão brasileiro e tal. Quando eu jogo pelo João 23, era assim, o Bilac e o João 23 era o time da GM, de futsal, o infanto. Então o titular era o da GM e o reserva era o do Bilac. Só que nós chegamos na final, aí mudaram de novo o regulamento, era um quadrangular para quem fizesse mais pontos chegaria à final. No quadrangular nós ganhamos a primeira, perdemos a segunda. Ganhamos a primeira acho que de 3-0, acho que foi do Objetivo, não sei. Aí nós fomos jogar contra o Califórnia, que era o mais fraco teoricamente do quadrangular, perdemos 3-1 ou 3-2. Tinha que ganhar do Bilac para jogar contra o Bilac na final. Na final. Aí nós ganhamos de 2-1 ou 2-0, acho que foi 2-1, eu fiz os 2 gols. Então ali já foi o marco, porque eu já tinha feito o Bilac, a primeira derrota do Bilac na história, eu tinha sido um personagem. A segunda também foi por minha causa, né, em tese, né? Claro, gols. Lógico. E na final, nós estávamos ganhando de 3-1, faltando acho que 1 minuto e 20, o Bilac empata 3-3. Aí nós vamos para a prorrogação, eu cavo uma falta com o Marquinhos, que é irmão do Jorginho Paulista, que jogava, né? Eu era típico, eu protegia a bola, esperava a pancada e caía. Aí eu cavei, e eu era especialista na falta de 12 metros. Aí eu bati, fiz o gol e acabou. E foi a primeira vez que o Bilac perdeu na história. E eu lembrei exatamente do dia quando eu fiz o gol contra. Porque meu pai estava filmando, eu lembro que não deixaram, era uma empresa particular que estava filmando o jogo, mas meu pai estava filmando. E meu pai fala, né, essa fita sumiu. Eu levei pra GM, pro pessoal assistir, sumiu. E aí meu pai fala, alemão, que ele me chamava de alemão, valeu, 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 valeu. E eu passo assim e eu faço assim pra ele, né? Todo mundo, você tá maluco? Eu falei, não, eu faço assim porque é do ano passado. Falei, bato na cabeça assim, falo assim, tipo assim, é nosso, né? Eu falava assim. Então foi uma recordação muito especial pra mim naquele momento, porque era uma afirmação de um menino que tinha chorado ano passado e que no passado, né, e que naquele ano ali estava confirmando aquilo que tinha se preparado para fazer, né? Isso é uma história de vida muito legal. Até fiz uma postagem sobre isso no Instagram que eu tenho, Deuses da Bola, né, canal do YouTube também, porque realmente é muito legal. E assim, a minha família particularmente a gente vivia para cima e para baixo, né? Meus pais sempre me levavam, e tinha o meu irmão também, né, o Rubinho. Então a gente sempre viveu a base do futsal, né, naquele momento. E a minha mãe não assistia os jogos, ela ficava tão nervosa que ela ficava rodando, andando, dando voltas no Mauro Pinheiro. E ela entrou depois, e ficou sabendo depois. Então tem aquele sentimento, né, um misto do ano passado, aquelas coisas todas. Então por isso foi bem especial mesmo. E aí você começa a carreira mais no futebol de campo, aparece no Corinthians e a sua estreia já é um momento super diferente no futebol. Conta um pouquinho pra gente, Zé. Mas antes disso eu vou contar uma coisa que acho que eu falei já, acho que pro seu Milton Neves, e vou falar pro senhor. Muito da minha estreia
tem uma importância muito grande. O senhor e o seu Milton Neves, vocês tiveram eu acho que se não fossem vocês, provavelmente eu não estaria aqui conversando com o senhor. No período que eu tinha 16 anos, eu fui convocado para uma seletiva da seleção brasileira. Eles preparam os meninos sub-17 e quem nasce após agosto, eles começam a chamar para montar a base para poder jogar no ano seguinte. E eu tinha sido campeão brasileiro pela GM, pelo juvenil. Então, o que aconteceu? Eu precisava treinar todos os dias na GM e não poderia treinar no campo. Eu fui com meu pai até o Corinthians e nós falamos, olha, nós temos que viemos aqui informar que o Elias, na época era Elias, vai ficar fora durante 2 meses porque ele tem que se dedicar ao futsal para poder jogar o Campeonato Brasileiro de Juvenil em Garanhuns. E o Medina, eu lembro até hoje, a Medina, Ivan o Terrível, que era o cara que comandava a base, falaram, não, ele não vai. Aí meu pai falou assim, não, vocês não estão entendendo. Ele vai, porque assim, se ele não tivesse a ajuda do futsal, provavelmente ele não estaria treinando com vocês aqui. Porque o que vocês fazem e pagam para ele e para os outros meninos, ninguém teria condição de ficar aqui. Então ele vai. Aí eu fui. Quando eu voltei, eu fui suspenso por tempo indeterminado. Nesse período da suspensão, eu fui convocado para essa seletiva da seleção brasileira e não me avisaram. Quem me avisou foi o Jefferson, que hoje é o empresário do Igor Jesus. Na época nós jogávamos juntos no Corinthians e no João 23, nós estudávamos no João 23. Ele falou, o que você está fazendo aqui na escola? Eu falei, eu estou estudando. Ele falou, não, você tinha que estar você foi convocado para a seletiva da seleção brasileira, você não está sabendo? Eu falei, não estou sabendo. Aí meu pai correu atrás, escreveu uma carta, deu satisfação porque não aconteceu e tal. E à noite teve um jogo de entrega das faixas do campeão brasileiro juvenil. Nós fizemos a preliminar do principal. E o senhor e o seu Milton Neves estavam narrando pela TV Jovem Pan na Federação Paulista. O João Antônio de Carvalho veio conversar comigo. Oi, Elias, como é que você tá? Tal, e aí, campeão brasileiro? Eu comecei a contar, tal, e como é que tá a vida? Aí eu contei do episódio. Aí o senhor e o seu Milton Neves arrebentaram, né? Porque falaram, vocês estão prejudicando a vida de um menino, tal, a família. 00:30, o Medina me liga. Liga aos meus pais, a partir de amanhã ele treina vai treinar no Júnior, nem passa pelo Juvenil. Aí eu já subi direto pro Júnior. E aí eu comecei a treinar no Júnior, não joguei o campeonato de aspirante. O Corinthians perde, aí entra na história da minha estreia. Então, por exemplo, se não fosse o senhor e o seu Milton naquele dia, provavelmente eu estaria fora do Corinthians até hoje, ou teria sido mandado embora. Então a importância que o senhor tem e o seu Milton sem saber, né? Então eu tenho que agradecer ao senhor. A minha gratidão já era eterna por aquilo que eu vivenciei na Copa da NAP, pelas palavras, pelo carinho e tal. E depois disso daí, então eu sou eternamente grato ao senhor e ao seu Milton. E aí a minha história começa no profissional. Eu queria parar de jogar futebol de campo, porque eu estava 1 ano treinando, depois desse episódio, eu fiquei 1 ano treinando praticamente todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, que eu tive que parar de estudar. Meu pai falou, não, tenta jogar futebol, se você não conseguir, você vai estudar. Porque para estudar você tem a vida inteira, para jogar futebol você tem um período curto da sua vida. Mas só que era muito cansativo, senhor Flávio. Eu saía às 6:30 da manhã, treinava campo no Corinthians, de manhã, de tarde, aí saía do Corinthians, ia de metrô, trem até São Caetano, treinava na GM, acabava o treino 10 horas da noite, pegava ônibus, metrô, voltava para Guarulhos, chegava em Guarulhos, praticamente era 00:30, 1 hora para fazer isso de segunda a segunda. E eu falei para minha mãe na primeira final do Campeonato Paulista, de 93, quando o Corinthians perde pro Palmeiras, eu vou parar de jogar campo, vou jogar só futsal, porque o Buzina já tinha falado para mim que ia me puxar quando eu completasse 18 anos para jogar no principal da GM. Eu já tinha faculdade, ia fazer fisioterapia, tá? Tinha bolsa. Aí minha mãe fala assim, não, vai até o final do ano, se você não conseguir, você para realmente e estuda, porque eu tô entendendo que tá muito pesado para você. Aí o Corinthians perde, há uma reformulação total no departamento de futebol, profissional e amador. Entra o seu Márcio Araújo no amador, que ele sai de São Paulo, se torna treinador de júnior do Corinthians. O seu Mário Sérgio assume no profissional do Corinthians, no principal. E o seu Márcio, primeiro jogo, coloca quem ele vê que está treinando. E eu estava treinando bem, ele me põe para jogar contra a Ponte Preta em Campinas, perdemos de 1-0. Mas eu joguei bem e tal. No segundo jogo, eu falei, ele vai me colocar no banco. Aí ele me manteve como titular.
contra o Santo André. Santo André no Corinthians. Aí nós estávamos perdendo de 1-0 no primeiro tempo, com um homem a mais tal. Ele entrou, deu um esporro na gente e tal. Aí eu falei, perdido por um, perdido por mil. Pegava a bola, fazia o que eu fazia no salão, né? Acabou o jogo, tal, empatamos 1-1. No dia seguinte, na segunda-feira, o seu Márcio hoje reúne a gente assim e fala, olha, durante o treinamento eu vou falar com 5 jogadores que irão treinar com um profissional amanhã. Esses 5 jogadores, por favor, tragam a identidade que vocês serão inscritos no Campeonato Brasileiro. Mas eu nunca tinha parado para pensar ou imaginar que eu iria ser inscrito ou seria indicado, porque em um ano eu fiz 2 jogos. Foram esses 2 jogos que eu tinha feito com ele. E naquela época, o moleque, o juvenil, o júnior, mal falava, era mãozinha para baixo, ficava quieto, apanhava dos mais velhos, tal, né? Tinha um respeito, uma hierarquia e um respeito muito grande. E durante o treino ele falou, amanhã você traz identidade que você vai ser inscrito, vai treinar profissional. Pô, já foi aquela festa, né? Cheguei no orelhão que tinha lá, hoje tem um ginásio lá, mas na época era um orelhão, e liguei pra minha mãe a cobrar, né? 90, 11, aquela musiquinha. Falei, mãe, aí ela falou, o que você tá ligando? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu tô só te ligando pra te dizer que amanhã eu vou treinar no profissional e eu vou ser inscrito. E aí foi aquela festa, quando cheguei em casa e tal. Quando chega na quarta-feira eu me apresento no profissional e tinha o Elias, lateral esquerdo. Quando eu chego assim pra treinar, o Toninho Oliveira fala, cadê o volante do Júnior? Falei, tô aqui. Por que você não vai aquecer? Eu falei, eu sou Elias, ele é Elias, eu não sei quem era. Como é que é o seu nome? Eu falei, José Elias Moedin Júnior. Então, a partir de hoje vai ser Zé Elias, tudo bem pra você? Eu falei, tá bom. E aí eu treinei, com 20 minutos o seu Mário Sérgio tira o colete do Embu, dá o colete pra mim e fala, ó, você vai fazer isso, 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 vai fazer essa função. Aí deu 5 minutos, eu roubei uma bola, toquei pro Rivaldo, o Rivaldo fez o gol. Aí eu roubei outra bola, sofri uma falta, o Valber fez o gol, bateu uma falta, fez o gol. Acabou o treino, o seu Mário vem atrás de mim assim e fala, te cuida, hein, garoto, 16 anos já é homem. E aí foi quando eu fiquei, aí terça, aí na quarta eu treinei já como titular, e na quinta ele fala pra mim, você tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem e tal. Sábado você vai jogar. Eu falei, tá bom, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, o Mário Sérgio, o senhor conheceu, o senhor sabe, Claro. ele era brincalhão, ele virou pra mim e falou assim, tudo certo mesmo? Falei, tudo certo. Não é que eu tenho que pegar o teu shorts depois e ver tua cueca se tá suja, né? Eu falei, não, senhor, pode ficar tranquilo e tal. E assim foi minha estreia. 7 de setembro de 1993, eu estreava pelo Corinthians e o Ronaldo estreava pelo Cruzeiro. Cruzeiro e Ronaldo. Naquele dia você jogou mais que o Ronaldo. Sim. Aquele dia, a minha função ali era, o Mário Sérgio deixou bem claro, ele falou assim, não deixa o Marco Antônio Boiadeiro jogar, porque ele é o cara que faz o time do Cruzeiro jogar. E aí no primeiro tempo foram 16 faltas, eu fiz 8, porque ele pegava na bola e já chegava... Não vai jogar. Não vai jogar. E tinha uma facilidade que o seu Mário, às vezes, em determinados jogos, ele colocava para fazer a marcação individual. Ele falava assim, faz a marcação individual e quando você roubar a bola, pode jogar. Então, para mim era mais fácil, porque a marcação individual é do salão, né? A gente do salão cresce com isso. Então ficou um pouco mais fácil nesse sentido. E depois eu fui ficando um pouco mais tranquilo, né? Sem o medo de errar, insegurança e tal, e comecei a jogar também, né? Como é que você vira o Zé da Fiel? Porque tem um momento específico? Senhor Flávio, eu não sei até hoje quando foi especificamente, né, o Zé da Fiel. Mas eu acho que o momento que aconteceu isso foi quando a torcida se identificou comigo no sentido da maneira como eu jogava e da maneira como eles esperavam que um jogador representasse a camisa do clube. E eu vivenciei muitas coisas, por exemplo, com a minha mãe, por ser corintiana, as dificuldades que eu passei. Eu falei assim, então não vou dar brecha para ninguém, eu vou pegar essa camisa aqui e vou jogar como eu sempre fui. E eu acho que essa maneira de não aceitar derrota, de ser briguento, de ser raçudo, né, de lutar até o fim, junto com a minha história do terrão, eu acho que casou fez esse casamento entre aquilo que as pessoas esperavam, o menino que vem da base do Corinthians com o espírito de jogador corintiano. E eu acho que foi por isso que eles criaram esse nome, né? Tem muitas teses aí que o pessoal fala, uma pessoa que fala que foi um jornal, aí outras pessoas falam que foi fulano de tal, mas eu particularmente não sei quando exatamente aconteceu isso, né?
A escolha pelo Corinthians era pela proximidade da sua casa. Sim, meu pai é palmeirense, a família inteira do meu pai é palmeirense, inclusive até hoje, trabalhando assim, os meus primos mandam mensagem, né, Gambá, perdendo, todos os dias praticamente. Então todos esperavam que eu jogasse pelo Palmeiras, mas como eu morava em Guarulhos, minha mãe corintiana e minha mãe que levava, ela falou, não, você vai pro Corinthians. Eu vou te levar lá no Corinthians, que é mais próximo. Mais perto, né? Claro. Isso. E quando eu comecei a jogar na Olivetti, lá no torneio interno de Guarulhos com o time, o goleiro era primo do Vitor Guedes, da Marília Ruiz. Sim, irmão da Marília Ruiz, o alemãozinho. É. E aí o pai dele falou pra mim, falou assim, olha, porque ele participou do segundo ano com a gente lá na Olivetti, e o seu Viriato falou, ó, leva ele lá, o Moidinho, leva ele lá no Corinthians que ele vai passar, teu filho é bom jogador. Foi quando eu fui pro Corinthians, né, fiz o teste e fiquei. Então, assim... Você tinha alguma tendência, Corinthians, Palmeiras, ou não? Não, eu gostava, assim, do Corinthians, porque minha mãe, né, então, como eu era muito próximo da minha mãe em relação a isso, você acaba se apegando mais ao time da mãe, né? E depois, quando eu chego lá muito cedo, aí você começa a conviver. Eu lembro que eu vi o Dunga, né, lá, Casa Grande. Foi logo depois da democracia corintiana. Foi em 82, eu entrei no Corinthians em 82. Eu ia fazer 6 anos. Meu primeiro jogo no Corinthians foi dia 22 de agosto de 1982, contra o Paineiras do Morumbi, lá no Morumbi. E aí depois eu convivi com esse pessoal, Serginho Chulapa, porque o treino do futsal era no mini ginásio. E o profissional deixava os carros ali embaixo da fazendinha, tinha o estacionamento e tinha o vestiário, que era embaixo da arquibancada. Então eu convivi muito com eles lá, eu via bastante. E aí você acaba sonhando, né? Pô, quero ser um dia jogador, quero ser isso. Você não tinha muito contato, que você falou, juvenil era meio que... E o futsal não era tão próximo. Não, a gente não tinha tanto contato. Eu vivenciava ali, né? Porque eu treinava no infantil, juvenil. No infantil a gente treinava e normalmente assim o profissional ficava ali, porque o profissional treinava na fazendinha. E nós treinávamos no terrão, lá atrás. Uhum. Às vezes, quando o terrão não tinha condições, então a gente ia treinar em Itaquera, ia treinar em Caieiras, ia treinar uma série de lugares assim, porque nós não tínhamos campo. Mas o contato com o profissional a gente não tinha. Eu lembro que nós ficávamos esperando na frente do vestiário do infantil, e aí o seu Miranda, né, ele tirava as chuteiras do profissional que eles tinham jogado, então ele tirava e deixava na nossa frente, assim, para tomar sol, para secar a chuteira. Então você ficava, mas esse era o único contato que nós tínhamos com o profissional, ou quando acabava o treino, nós íamos para a arquibancada para assistir-os treinando. Era só isso, não tinha... Era muito diferente do que se vive hoje, né, em relação a essa integração das categorias de base como profissional. Eu só ia treinar no profissional os caras que se destacavam nas categorias de base, mas se destacavam muito. Ou iam para a seleção brasileira, ou a Taça São Paulo de Júnior, que era o cartão de visitas, né, do menino que estava chegando no profissional. Então o cara tinha que fazer não sei quantos gols, ser o destaque. Caso contrário, eu não tinha oportunidade para jogar no profissional. Era rara as oportunidades que nós recebíamos. Ia para o interior, jogava, se conseguisse se destacar, ele voltava e tinha a lei do passe ainda, então ele permanecia lá como um escravo. Vai jogar? Não vai jogar, então fica aí e vamos ver o que vai acontecer. Se não encontrar time, acabava a carreira do jogador. Né? Essa relação de hoje, ou até por necessidade, os clubes mais rapidamente puxam os garotos. Você acha melhor ou você acha pior? Como é que você... Eu acho pior, sim. Pior? Eu acho pior porque os meninos muitas vezes eles chegam no profissional e não estão prontos para aquilo que se espera deles, né? Antigamente, eu vou até tentar ser curto, nós éramos forjados ou nós amadurecíamos, vamos dizer assim, nas grandes dificuldades. Não tinha dinheiro para ir treinar, não tinha material para jogar, era uma chuteira para jogar e para treinar, era um tênis para sair e para fazer tudo, ou seja, nós tínhamos algumas dificuldades que formavam o nosso caráter. Então, quando nós íamos para o jogo, a gente carregava tudo isso para o campo. Então, era a famosa frase do Muricy, é o prato de comida. Hoje em dia, esses meninos, eles têm, e aí é uma questão de evolução, pode ser pelo lado positivo e negativo,
uma facilidade que muitas vezes não testa os meninos, não cria dificuldades para que eles possam chegar no profissional e entender, pô, peraí, isso aqui é o meu prato de comida. Não, eu chego no profissional hoje, os meninos chegam hoje com contratos já de 4 anos, 3, 4 anos, porque eles são obrigados a fazer, os clubes são obrigados a fazerem isso, porque senão os meninos vão para fora, porque os empresários transformaram a base num mercado negro, assim, um mercado absurdo, de sujo. Então os meninos chegam no profissional para jogar, já praticamente, ou eles sabem que eles estão indo para um outro clube, ou eles vão ficar ali no contrato esperando. Então, eles chegam no profissional sem o sacrifício de entendimento de chegar no treinamento, tem que fazer 10 cruzamentos para aprender cabeceio, tem que cabecear bem, o passador tem que saber passar. Por quê? Porque nas categorias de base já não se trabalha mais isso. Se espera muito dos jogadores, mas não os ajudam a transformá-los em jogadores. Então, quando eles chegam no profissional, eu acho que falta muita coisa. Tanto é que o senhor pode ver que muita gente do profissional chega, e são raras as exceções que batem e ficam. Eles chegam, jogam uma, voltam para o banco. Chegam, jogam duas, voltam para o banco. Eles não têm essa regularidade. Por quê? Porque não entendem a necessidade, algumas necessidades, porque eles não passaram, e a forma de entender a carreira. Eu acho que essa integração com o futebol profissional, ela é válida, desde que você fale para o menino, é o seguinte, você errou, acabou o jogo, vem cá, você errou, nós precisamos consertar isso aqui. E hoje não se faz mais isso. Por quê? Porque eles já estão sendo preparados para chegar no profissional e serem vendidos. E não importa se eles sabem chutar com a perna direita, com a perna esquerda, se eles sabem cabecear ou não. Não, porque já é feito um trabalho praticamente do diamante bruto ser levado até lá, sem a correção necessária, sem a formação, que eu acho que é a principal, de ser humano como homem, para suportar a pressão que existe. Isso tudo faz parte dessa integração, mas essa integração, como eu falei, tem um lado bom, que você convive com jogadores mais velhos, que você vê um mundo que antigamente você não via, porque você não participava, mas ao mesmo tempo você não entende o mundo que está vivendo, porque você vive num mundo de ilusão. E aí alguns são raras as exceções que entendem, que são os meninos mais maduros, com a família por trás, que a família, você vê que a família tem a mão pesada e não se empolga com aquilo que acontece com a vida do jogador. Mas é bem difícil porque os números hoje são absurdos, né? Em termos de números financeiros, e eu acho que isso é um erro. Por isso que nós estamos com tantas dificuldades no futebol brasileiro para encontrar os principais jogadores. O 7, o 9 e o 10 e o 8. Pode ver que os principais, os melhores são argentinos, né? É o Garro, é o Arrascaeta. A gente não tem mais esses jogadores porque os caras não estão mais preocupados com isso. Zé, eu lembro que num determinado momento eu acabei conversando com teu pai, a gente descobriu que tinha um certo parentesco, inclusive. O seu, sei lá, bisavô, tataravô, ele era o sapateiro na região que a minha mãe morava, ali na região do Brás, e ali tinha o sapateiro, o açougueiro, então era muito fácil, era o Elias, o sapateiro. Olha que coisa legal, que aí seu pai também vira Elias, você vira Zé Elias, e aí a gente ganhou uma proximidade muito boa com a sua família, com o seu pai, até porque, pelo processo da Jovem Pan, enfim, tudo aquilo. E eu lembro que uma vez eu fui na sua casa para conversar com Arnesen, que era um baita volante da Holanda e tal. Sim. Você quase foi para a Holanda, né? Sim, quase fui para o PSV. Eu acho que foi 94, se eu não me engano, eu acho que foi 94, quando eu começo a jogar no profissional. Chama Frank Arnesen. Isso. Ele chega 10 horas da manhã e vai embora meia-noite. Ele tenta me convencer a ir para o PSV, mas o problema é que tinha um empresário que estava participando da negociação e eu teria que assinar uma procuração que eu abriria a mão até da paternidade do meu pai. Então o cara, esse empresário iria tomar todas as decisões em prol da minha carreira. E o Frank Arnesen, além disso, por exemplo, eu ganhava um salário mínimo. Ele ofereceu 2 salários mínimos para ir para o PSV, porque na época não era esse montante de dinheiro, né, senhor Flávio? Na época que eu joguei não era isso. Isso aí começou a mudar depois de 99, 2000, mais ou menos, que quando transformaram os Galácticos, aí perceberam que a internet você poderia explorar. Então eu falei para ele, primeiro, não dá para ir, porque se eu for para a Holanda eu vou passar fome.
que eu não sei o custo de vida, não sei. Claro. E esse empresário aqui, essa cláusula desse empresário, eu não vou assinar, não posso assinar. Meu pai falou, nós não podemos assinar, porque eu quero estar presente na vida do meu filho. Eu quero sentar, conversar e ajudar para tomar as melhores decisões. E você era uma criança, praticamente. Eu tinha 17 anos na época. Eu tinha 17 anos, porque ela foi logo no começo. Foi no comecinho, foi no Campeonato Paulista. Eu lembro que nós perdemos pro Guarani. E aí os caras quase me bateram lá no final do jogo, porque eu tava no ônibus, e aí chamaram de mercenário. Aquelas histórias que são rotineiras dentro Corinthians. dentro do... E outros times também, o Corinthians. Do futebol e tal. E eu não fui. Aí eles contrataram o Vampeta. Aí o Vampeta foi no meu lugar. Foi no lugar? Porque o Vampeta jogava no Vitória. O Vampeta, já, diferente de mim, o Vampeta já tinha um histórico de seleções, na categoria de seleção na seleção brasileira, nas categorias de base. E aí eles contrataram o Vampeta. Aí o Vampeta foi no meu lugar, depois eu fui reencontrar o Vampeta num amistoso entre Leverkusen e PSV em Colônia, né, em Köln, né, na Alemanha, pós comecinho de temporada. Seu primeiro time na Europa foi o Leverkusen? Foi Leverkusen. E como é que foi isso? Como é que você, de repente, na Alemanha e tal, como é que foi essa experiência? Se eu falar, pra mim, a minha vida foi meio... foi meio assim, muito rápido, as coisas aconteceram. Eu joguei as Olimpíadas de 96, aí nós ficamos, praticamente 3 meses fora de casa, né? Porque 2 meses de preparação e 1 mês de Olimpíada. Quando eu volto, eu fico 1 semana em casa para férias, e o Corinthians estava fazendo a pré-temporada do Campeonato Brasileiro de 96 com o seu Rodrigo Espinosa, eu acho que era em Araxá, eu não sei, era uma cidade do interior de São Paulo. E aí eu me apresento ao Corinthians, na viagem, um diretor, acho que era Vadicuri, eu não sei o nome exatamente, eu lembro exatamente na hora que ele me falou, eu falei, aí, como é que tá, né, o jogo, tal, como é que vai ser? Ele falou assim, não, nem precisa se preocupar. Eu perguntei, vai contratar mais gente, né? Porque saíram algumas pessoas e tal. Ele falou, você não precisa nem se preocupar. Eu falei, por quê? Porque você já tá vendido pro Leverkusen. Ele tava pagando o pedágio, eu lembro até hoje. Aí eu olhei pra ele assim e falei, como é que eu tô vendido? Não tô nem sabendo disso. Ele falou, não, você já tá vendido. O Corinthians já acertou o seu valor com os seus valores, né? Os percentuais. Ainda era passe. Com o Leverkusen. E você agora precisa se acertar com o clube, com o Leverkusen, mas o Corinthians já te vendeu. Eu falei, mas se eu não acertar? Ele falou assim, aí o problema vai ser seu. Porque eu já tinha rejeitado 2 ofertas, a do PSV e a do Sevilha, que o Ney Najud, na época, tentou vender junto com outro empresário, e também era a mesma coisa, era ganhar 2 salários mínimos para jogar. Eu falei, não vou sair daqui. Claro. E aí eu falei, tá bom. Aí eu joguei o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, nós perdemos acho que de 1-0 e foi a estreia do Fubá. E nós voltamos, quando voltamos, eu sentei com o Reinald Kalman e o Christoph Daum, que era o treinador, aqui no El Hotel, aqui acho que é Alameda Campinas, é uma travessa da Paulista. Aí acertamos lá as bases salariais, tal, que também não era muita coisa, mas naquele momento eu liguei pro seu Mário Sérgio e falei, seu Mário, é a 3ª oferta, os caras do Corinthians já estão meio insatisfeitos pela forma como eles me passaram, que você já tá vendido e o problema é de você e tal, o problema é seu. Aí o seu Mário falou assim, Zé, o cavalo não passa a arriar 3 vezes na porta, aproveita a chance, vai, joga lá e de lá você vai para algum outro lugar, ou senão você permanece, porque a Alemanha é um país bom de se viver, é um outro mundo. Aí eu peguei, acertei com o Leverkusen e fui. Aí foi legal? Foi um dos, eu acho que não vou dizer que foi o único erro, eu cometi vários erros em termos de escolhas no dia a dia, né? Mas eu acho que uma das coisas que para mim foram, assim, se o senhor falasse para mim assim, Zé, você faria alguma coisa diferente? Hoje eu falaria para o senhor, sim, eu permaneceria mais tempo no Leverkusen. Eu joguei 1 ano no Leverkusen. Naquele campeonato foi o melhor campeonato do Leverkusen em 90 anos de existência. Eu joguei praticamente o campeonato inteiro, joguei bem, tanto que eu fui convocado para jogar um jogo da seleção da FIFA contra a seleção asiática na reunificação de Hong Kong com a China, né? E o Beckenbauer no hotel falou assim, parabéns, se você continuar assim você pode jogar em qualquer lugar do mundo. Eu lembro isso, a gente estava no hotel tomando café e ele falou isso para mim.
porque eu tinha feito realmente uma temporada muito boa. O problema é que com 19 anos, você quer jogar. E eu já tinha tido acho que 3 ou 4 lesões no ligamento colateral medial, uma torção. Então, em um treinamento lá, eu senti, em determinados movimentos eu já não conseguia mais fazer porque meu joelho dava o estalo e eu tinha que ficar um mês parado porque ele inchava. E eu fiz o negócio e eu senti no jogo. Só que como era frio, eu nem senti isso. Comecei, continuei. Tá. Quando eu chego em casa, meu joelho incha, eu ligo pro Reinhard Kalman e falo, Kalman, eu tô com um problema no joelho aqui, mas eu sei o que é, eu preciso só de um mês e tô voltando e vou jogar. Ele falou assim, não, tá bom, sem problema nenhum. Chega à noite, ele fala, não, amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos mandar um carro aí, você vai pro hospital para fazer exame. Falei, tá bom, aí fui, fiz uma ressonância magnética. Na ressonância, os 2 médicos do Leverkusen falaram, você não tem nada, você tem um probleminha no ligamento colateral medial, mas você vai pro professor, PhD, tal, aquelas coisas todas lá. Aí eu fui, quando eu chego lá, o cara faz as manobras, você não tem nada no joelho e tal, mas eu vou ver a ressonância. Aí ele põe a ressonância lá, você tem um corte de 2 centímetros no menisco, então você vai ter que operar. Aí eu ligo pro Kalman e falo, não, Kalman, eu não vou operar, se tiver que operar, eu vou operar no Brasil. Porque ele fala que eu não tenho nada, põe a ressonância e fala que eu tenho alguma coisa. Se eu tivesse, quando ele fez os movimentos, né, ia travar o meu joelho. Aí o Kalman, não, tudo bem, não tem problema. Isso era 8 horas da noite, 11 horas da noite, ele liga, o Kalman, amanhã 6 horas da manhã, estamos passando com um carro aí para você operar. Falei, mas o senhor não tinha falado que eu ia pro Brasil? Ele falou, não, nós somos os responsáveis por você aqui na Alemanha. Se acontecer qualquer coisa com você aqui, eu sou o responsável. Tá bom, aí fui. Cheguei no hospital, eu servi de cobaia pro cara. O cara enfiou a câmera da artroscopia, viu lá, confirmou o diagnóstico que era só uma lesãozinha no ligamento colateral medial, fechou meu joelho, levantou e falou, ó, pode ir embora que você não tem nada. Só que naquela época as condições do Leverkusen eram precárias, não tinha musculação, eram os aparelhos bem antigos e tal. E o Čolek, que era o fisioterapeuta, eles eram muito ali nas questões naturais, né? Que chinesa, tal. O taping, famoso taping, que eles colocam o taping no joelho, assim, para travar o movimento e tira a pressão. Só que eu não conseguia fazer corrida em curva, porque o ligamento colateral, ele faz esse tipo ele controla o joelho nisso. Aí eu demorei mais ou menos 1 mês e meio para poder voltar a jogar e jogar mancando. E eu não consegui jogar bem em 2 jogos. Né? Eu joguei, mas eu senti, aí fiquei de fora 2 jogos, aí faltando acho que 6 jogos para acabar o campeonato, o Niko Kovac, que hoje é o treinador do Borussia Dortmund, entra no meu lugar. Mas o time estava no automático, o nosso time era muito bom, e ele jogou como titular e eu cheguei e falei pro Kalman e pro Daum, Christoph Daum, eu não fico mais aqui. O que você fez comigo não se faz. Porque tinha jogador, que eu não vou falar o nome, mas, né, que ficava dando carrinho para ele, pro treinador. Teve uma vez que o treinador sacou, aí o cara pegou e falou assim, comigo não é mais para fazer isso aqui que eu sou o cara mais velho, e não é para fazer e tal. E depois eu peguei, dava carrinho, um ficava dando presentinho pro outro. Carrinho é carro. Esses carrinhos de coleção. Sei. Pequenos assim de ferro e tal, porque na Alemanha tem isso, né? E ficou um relacionamento de, sabe aquelas coisinhas de... Aí eu vi, e eu já tinha aprendido a falar alemão. Então eu começava a entender, eu comecei a entender muitas coisas ali. E eu falei pra ele, eu não fico aqui, se você ficar esperando que eu vou te dar um carrinho para se tornar titular, você tá falando com o jogador errado, eu não vou fazer isso. Aí eu volto pro Brasil, eles vêm aqui no Hotel de novo, eles tentam me convencer, aí meu pai fala, não, ele não vai ficar, só dá o preço dele. Aí eles estipularam o preço de 6 milhões, acho que de dólares, alguma coisa assim. E eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia mesmo. Aí no dia seguinte eu sou comprado pela Inter de Milão. Só que quando eu vou para a Inter de Milão, eu não sei o tamanho da Inter de Milão, porque não existia internet. Eu não sabia, eu não tinha noção. Era um menino de 19 anos que queria jogar. Então a Inter de Milão para mim era a mesma coisa que o Leverkusen, era a mesma coisa que o Corinthians. Não tinha essa dimensão, não tinha essa noção exata do que representa a Inter de Milão para o futebol mundial. E aí eu fui para a Inter. Só que eu fui para a Inter sem entender essa importância. Então, se eu tivesse entendido mais, provavelmente a minha cabeça seria diferente. Então, em alguns aspectos, eu iria dar um valor melhor.
eu ia entender a importância de jogar, de brigar pela titularidade, de ser um 11, né, titular da Inter de Milão e tal. Então, eu acho que hoje, depois de muito tempo, se o senhor me perguntasse, eu iria falar. Eu falar, olha, eu gostaria de permanecer mais tempo no Leverkusen. Porque até então, no Leverkusen, eu tinha adquirido uma confiança deles que acho que poucos brasileiros adquiriram. Porque em 6 meses eu estava falando alemão. Eu passei os 2 primeiros meses um desespero. Fiquei dentro do hotel, eu não gosto de incomodar ninguém, né? Sempre fui muito independente desde os meus 12 anos de idade, foi quando eu saí de casa para trabalhar, né? E eu ficava lá no hotel, falei pro seu Kalman, falei, ou o senhor me arruma um professor de alemão, eu vou ficar maluco aqui, porque eu não me comunicava e tal. Aí eu comecei a ter 3 vezes por semana aula, 2 horas por dia, comecei a falar, porque a necessidade ajuda no aprendizado. E eu já sentava na mesa, já dava entrevistas, já falava, não falava o alemão perfeito, mas as pessoas já entendiam e já se comunicavam comigo. E isso me ajudou muito. E o Kalman, eu lembro na primeira vez que eu sentei com ele, ele falou 2 coisas para mim que me marcam até hoje e eu passo isso sempre para os meus filhos. Primeiro, ele falou, se você quiser permanecer na Alemanha, viva como um alemão, não viva como um brasileiro, porque senão daqui 3 meses você vai bater na minha porta e vai pedir para ir embora. Porque é um outro país, são outros costumes, outras maneiras de se viver aqui em determinadas situações. E o maior respeito que você pode demonstrar para um país e para as pessoas que vivem nele é aprender o idioma. Né? Oh, perfeito, tá certíssimo. E isso eu aprendi, então por isso que eu sinto muito isso, a questão do erro. E aí essa confiança que eu obtive e conquistei com eles fez com que no final do ano eles me chamassem numa reunião e falassem, nós precisamos de 2 jogadores. Nós temos 3 atacantes na lista, Oséias, Paulo Rink e acho que era Paulo Nunes. Aí eu falei assim, pode contratar o Paulo Rink, porque ele é um jogador forte para o campeonato alemão, ele vai ajudar, porque fisicamente ele vai aguentar e tecnicamente ele é o melhor. Então aí eles contrataram o Paulo Rink, que veio depois, alguns anos depois, veio a ser o primeiro estrangeiro a jogar na seleção alemã. E eles me perguntaram, olha, nós não temos ideia de meio campo, nós precisamos de um meio campo. Eu falei, vai contratar o Emerson, do Grêmio, que virou Emerson Puma, né? Eu falei, contrata o Emerson, que ele se encaixa perfeitamente no time do futebol alemão. Aí eles contrataram o Emerson. Então a confiança que eu conquistei, né? Claro. E o Kalman depois escreve um livro e fala que o jogador mais valioso que ele contratou no período que ele esteve lá fui eu. Porque ele falou, eu paguei o Zé Elias 2 milhões de dólares, vendi por 6 e ele me deu 2 jogadores que renderam não sei quanto para o Leverkusen. Então isso para mim foi importante. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda um pouco, o fato de não ter entendido a importância do Leverkusen para que eu pudesse saber o tamanho da Inter de Milão. E na Inter foi frustrante ou não? Não, eu acho que foi uma grande experiência. Foi frustrante a forma como eu saí, porque ali eu vi realmente como era o mercado, como funcionava o futebol, porque eu tinha contato, treinava com o Ronaldo, nós éramos praticamente todos os dias estávamos juntos. E no primeiro ano, os primeiros 4 meses eu praticamente não joguei, porque tinha ainda a lei do estrangeiro, eram 3 estrangeiros dentro do campo, meu passaporte italiano ainda não estava pronto, então eu ficava muitos jogos na tribuna, ou no banco ou tribuna, ou no banco ou tribuna. E aí veio uma possibilidade de sair para ir para o Venezia, junto com Veneza, né? Veneza, junto com o Tino Recoba. Só que o que aconteceu? Não, isso foi no segundo ano. Desculpa. Eu tive uma chance. O Sandro Mazzola falou, olha, tem um time atrás de você aqui, você quer sair? Não quer? Eu falei, não quero permanecer aqui, não preciso sair. Ele falou, então tá bom. Aí meu passaporte saiu. Quando meu passaporte sai, o Didi Simone me coloca contra o Neuchâtel Xamax na primeira partida da Copa UEFA, em Milão. Aí nós ganhamos de 2-0, eu dei uma assistência pro Ronaldo e fiz o segundo gol. Aí eu começo a ter mais oportunidades. E quando eu começo a receber mais oportunidades, ele começa a me colocar no time titular e eu me torno titular da Inter, né, no primeiro ano. Tanto que acaba o ano eu jogando a final da Copa UEFA como titular. O time praticamente definido, com uma variação de saída, era assim,
ou saía o Zamorano e entrava o Moriero pelo lado direito, ou saía o Moriero e entrava o Zamorano, porque praticamente o meio-campo ele não mexia, a estrutura do time ele não mexia. Então eu consegui conquistar a titularidade. No segundo ano eu comecei a jogar, depois eu tive alguns problemas físicos em relação eu tive uma pancada no joelho, que meu joelho, eu quase opero o joelho lá e eu seguro um pouquinho, fico um tempo parado. E jogar na Inter de Milão, você tem que estar jogando sempre, porque eram 24, 25 jogadores, 20 das suas respectivas seleções. Então, ou você joga ou joga, você não pode dar essa O campeonato brecha. italiano naquela época era o que hoje é o inglês, né? O campeonato italiano na real, era o melhor do mundo, né? Nós tínhamos o Ronaldo, tinha o Milan, tinha a Juventus com o Zidane, Del Piero, Davids, Conte, o Milan com Albertini, Desailly, o EA, Boban, a Inter tinha Ronaldo, tinha Djorkaeff, tinha Zamorano, Simeone, a Roma tinha Totti, realmente eram os melhores jogadores e a qualidade do jogo era muito forte, né? Era muito difícil. Saída que você falou que não foi legal, como é que foi Então, isso? a minha saída foi o Ronaldo que me falou. O Ronaldo, pela proximidade que ele tinha com o presidente e com o planejamento, né, do time, porque o empresário, né, era o mesmo empresário, nós tínhamos o Banchini como empresário. Aí o Ronaldo chegou para mim e falou assim: "E aí, Juvenil, vai sair, hein, Juvenil, se prepara." Eu falei: "Vou sair aonde, Ronaldo?" Ele falou: "Não, vai sair, você não vai ficar. Os caras já falaram aqui que você não vai ficar, que eles vão te emprestar." Eu falei: "Como assim? Tô jogando, tô bem e tal." Eu falei: "Mas você não vai ficar. Teve problema, lesão, tal, os caras querem que você rode um pouco para ver se você consegue ter uma sequência de jogos." Eu falei: "Tá bom." E aí meio aquela pancada, né? Porque vinha jogando bem, era respeitado, tava, o pessoal, a Itália em si já tinha aceitado o meu nome e tal. E aí eu falei: "Pô, ruim, né?" Da forma, porque não teve uma comunicação do dirigente com... Resolveram e acabou. Resolveram entre eles lá e o empresário depois, alguns dias depois, falou: "Zé, ó, tá saindo." E tá bom. Aí já tinha... Você vê como são as coisas que aí você vai entendendo depois, você fica mais velho. Eles já tinham feito a minha negociação com o Bolonha. Sem eu saber, já tinham feito essa transação, já estava tudo certo e eu iria para o Bolonha e eles trariam outros jogadores para os lugares, porque como nós não ganhamos o segundo ano foi muito conturbado, com muitos problemas, o Márcio Moratti tinha esse costume de trocar o de time não todos os anos, mas quase todos os anos. Se você não bate campeão, ele trocava. Bate campeão, ele trocava. Então ele trocava muito. Como no primeiro ano nós fomos campeões em tese, né? Porque foi o ano do Calciopoli, que a Juventus depois foi descoberto que a Juventus influenciava nas escolhas dos árbitros, aquela coisa toda. Até hoje, esse time é lembrado e rotulado como campeão da Itália, por causa da Juventus. Então, ficou marcado. Mas só que isso não garantia nada, não garantiu nada no segundo ano, por causa de uma série de confusões que teve dentro do vestiário, resultados ruins e tal. Aí todo mundo saiu. Eu saí, Simeone foi para Lazio, Aaron Winter saiu também. Então foram várias mudanças. E eu, por ser jovem, eles me emprestaram para ver se eles falam empréstimo em comproprietar, né? Que é 50% Inter, 50% Bolonha. Se eu jogasse bem e o Bolonha quisesse me contratar, em definitivo eles pagariam um preço. Se o Bolonha falasse: "Não, nós não vamos exercer o direito que nós temos", aí eu voltaria para a Inter de Milão. Só que a forma como acontece, né? Pode ser para um mais velho, um cara mais velho, um homem mais velho que estava acostumado com esse tipo de mercado, isso é legal, mas para um menino de 19 anos que não sabe exatamente o que acontece, você toma uma pancada, né? E eu acho que foi a primeira vez que eu fui dispensado. Uhum. Porque até então eu tinha saído, no Corinthians eu tinha sido contratado, na Leverkusen eu falei que ia sair e tal, e o fato de falar: "Não, você tá fora", eu acho que ali me deu uma pancada maior, mas a vida é sempre o aprendizado. Exato. Você citou, en passant, e claro, a gente vai pular algumas coisas, senão a gente ficaria até amanhã, o que é maravilhoso. Você citou Niko Kovac, você citou Simeone, caras que viraram treinadores importantes. Você nunca pensou em ser treinador? Seu Flávio, eu confesso que assim, na minha preparação de pós-carreira, eu cogitei a pensar nisso. Vou ser treinador. Eu tenho algumas coisas que são muito fortes dentro de mim. Valores e princípios. Educação que eu recebi. Então eu falei assim, eu vou ter muitas dificuldades
com essa geração. Muitas, muitas. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Vamos ver. Ser treinador, essas dificuldades com certeza vão me atrapalhar. Esse dia a dia do futebol de viaja aqui, viaja ali, viaja aqui, não ter casa, vai me consumir mais ainda pela questão de desgaste, porque eu comecei a fazer isso com 12 anos de idade. Então eu precisava de um tempo para descansar, para ver se realmente... Aí eu falei, não, agora eu não quero. Eu tenho medo de avião, então ficar quarta, domingo, volta, vai para lá, vai para cá. Eu falei, não, isso é um desgaste muito grande. E eu falei, não quero. Aí que eu posso ser? Empresário. Aí os princípios e valores que eu recebi na minha educação não me deixaram ir para esse lado, porque eu não vou fazer acordo, eu não vou ter boca de sapo para poder fazer negócio. Não é comigo. Eu prefiro ganhar R$1.000 e deitar na cama e dormir do que ganhar 1 milhão e não ter sono, não ter paz. Eu não posso ser isso. Aqui eu posso ser. Eu gosto de assistir jogos, né? Taticamente eu sempre gostei de ver essas coisas. Eu vou começar a me preparar para ser comentarista. Conversei com o seu Mário Sérgio. O seu Mário falou, faz um curso de português, se prepara, vai, de novo, né, se prepara para você entender como é que funciona locução, rádio, televisão, tal, identifica, cria uma linha de raciocínio. Lembre-se, duas coisas que ele me falou, algumas coisas que ele me falou, lembre-se, atrás todo jogador de futebol tem um ser humano, tem uma família. Então, assim, respeite o ser humano quando você for criticá-lo. Pense nisso. E depois, não se prostitua. Aí eu falei, como assim? Aí ele me falou, não vira, do jeito dele, né? Não vira puta. Eu falei, por quê? Ele falou, não se prostitua. Eu falei, por quê? Ele falou, não ligue para treinador. Não fique ligando para diretor. Não, tenha a sua opinião, porque essa tua opinião é que te vai levar a abrir portas. Porque se você ficar dependendo de informações e ficar ligando para um para outro, você vai ficar dependendo de favores e esses caras vão cobrar. E quando cobrar, você vai ficar com a mão atada e você não vai poder fazer nada. Então, assim, seja você mesmo do jeito que eu te conheci. Personalidade, identidade, e não deixa isso para trás. É o que eu falei, tá bom. Aí eu comecei a me preparar. Então eu fiquei 3 anos escutando rádio, porque tinha internet, então eu conseguia escutar rádio, porque eu joguei em Chipre e joguei na Áustria. Aí escutava Jovem Pan, escutava Rádio Globo, escutava muitas coisas para entender como é que funciona a questão de síntese de comentários, como você coloca determinadas situações, a televisão, como funcionava a televisão, para justamente criar uma linha de raciocínio, né, Sr. Flávio, em que, primeiro, a mãe do atleta que está assistindo, a esposa do atleta que está assistindo, o filho do atleta que está assistindo, possa falar, ele está falando que meu pai não jogou bem, ponto. Ok. Né? Isso. Então eu fui criando esse tipo de identidade e aí primeira grande oportunidade eu devo ao meu grande amigo, irmão e uma das pessoas que mais me incentivaram assim, que serviram como exemplo em Paulo Roberto Morsa, porque eu trabalhei a primeira experiência como comentarista foi em 2006, na Copa de 2006. Ele que abriu as portas, falou, não, trabalha aí e tal, eu lembro falando. Aí em 2006 eu trabalhei na Rádio Record, aí voltei a jogar e tal. Aí depois eu recebi uma oportunidade para trabalhar na Rádio Globo, com o Leonardo Stamilo, que ele me chamou, falou, tô sabendo que você quer ser comentarista e tal. Aí comecei a trabalhar e permaneci. Aí os meus grandes professores que me ajudaram bastante, né? O seu Milton, que indiretamente sempre me ajudaram e serviram sempre para mim como exemplos em relação à comunicação, por serem diretos naquilo que fala, com a simplicidade que tem que ser. Aí aí não tem jeito, né? Eu falo, eu fico emocionado, que é o Oscar Ulisses, Pascoal, Silva Júnior, Maércio Ramos, Zupac, Rafael Prates, Belezinha, que era o produtor, né? O Belezetes, Leonardo Stamilo, todas essas pessoas que, de certa forma, me ajudaram a evoluir, né? Eu lembro que, primeira conversa com o Oscar Ulisses, ele falou assim, Zé, deixa eu te falar uma coisa, comentarista fala comigo 3 vezes por tempo, 15, 30 e 45. E comentário bem curtinho. E ele fazia assim, ó, curtinho. Falei, tá bom, tô me preparando para daqui 15 minutos falar. Deu 5, ele falou assim, e aí, Zé Elias, como é que tá o jogo? Aí eu me perdi todo e tal. Aí ele falou assim, presta atenção.
Então foram pessoas assim muito importantes que me ajudaram a chegar onde chegou. Eu cheguei, mas treinador, seu Flávio, eu tô fazendo curso agora da AFA para ser treinador. Eu confesso que é um pouco difícil de realizar essa profissão de ser treinador, porque por todos esses fatores e porque eu tomei a decisão, e vai ser um conflito comigo mesmo. Eu tenho que amadurecer mais ainda para ver se eu consigo ser treinador. Zé Elias, a gente poderia conversar dias aqui. É sempre muito bom falar com você. Eu tenho muita alegria de ter acompanhado toda a sua vida profissional e acompanhar até hoje. Te agradeço por estar aqui comigo. E não poderia, num programa que chama Flávio Prado Entre Amigos, não ter o Zé Elias aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, senhor Flávio. É sempre um prazer e uma honra estar ao seu lado, e agora com oportunidade mais direta assim, saiba que eu serei eternamente grato a tudo que o senhor fez por mim e que o senhor não sabia, mas o senhor faz parte de um período e de uma parte importantíssima na minha vida, e isso está marcado no meu coração e no coração da minha família também. O senhor tem a certeza disso. Muito obrigado. Zé Elias, no Flávio Prado Entre Amigos de hoje. Um abraço.